Bom dia, gente. Peço para você se inscrever no canal, lá no YouTube, @Washington Luiz com S 4355. Se inscreva aí. Gente, eu vou gravar aqui, tentar gravar até o final, para vocês verem quem é o Bolsonaro e de onde surgiu o Bolsonaro. Eu já sabia disso. Eu me lembro que um tempo da minha vida eu cheguei a fazer Uber, que inclusive foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque o Uber é uma exploração para mim do século XXI, exploração dos trabalhadores. Uma vez eu peguei um contador, um cara rico, daí do Rio de Janeiro, e ele vinha fazer o balancete aqui do DB, aqui em Manaus, ele é do Rio de Janeiro. Aí estava dando a propaganda eleitoral, era na eleição de 2018. E ele viu, né, a vantagem do Bolsonaro aqui em Manaus. Aí ele disse assim, cara, eu tenho até pena de vocês e do Brasil. O Brasil não sabe quem é esse cara. Ele disse assim, olha, eu não sei se você é Bolsonaro. Ele disse para mim, ele disse, Deus me defenda. Deus me defenda. Ele disse, então eu já vi que você sabe quem é a peça. Ele disse assim, eu não sou Lula nem Bolsonaro, eu tenho meu candidato, mas eu não vou falar para você aqui. Mas, assim, esse Bolsonaro, ele é eleito com voto de um bairro chamado Queimados, no Rio de Janeiro, que é um bairro dominado pela milícias lá no Rio de Janeiro. Aí ele disse para mim, olha, tem a maior parte das sessões eleitorais no Rio de Janeiro não vem um voto para o Bolsonaro, porque naquele tempo só era o Bolsonaro político da família, os filhos não eram. Não vem um voto, só vem voto dessa região de miliciano no Rio de Janeiro. Talvez Manaus não saiba, ele falando, talvez Manaus não saiba que o Bolsonaro, a família dele, já homenageou um matador expulso do Exército, da Polícia Militar, e fizeram homenagem com medalha de honra ao mérito lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E depois que os filhos do Bolsonaro ganharam a eleição, esse matador miliciano foi para dentro do gabinete do filho do Bolsonaro, ainda levou a esposa, a filha, o diabo a quatro, sem nunca se comparecerem na Assembleia Legislativa para trabalhar. Ele me contou essa história. Eu já sabia disso. Agora, aqui foi no fechamento da CPI ontem, que foi um circo essa CPI. Eles colocaram no relatório final até pedido de prisão para o filho do Lula, sendo que eles quebraram o sigilo bancário do filho do Lula e não encontraram nada. Só porque um depoente disse que o Careca depositava 300 mil todo mês na conta do filho do Lula. Não encontraram nada desses 300 mil. Agora encontraram dinheiro do Zé Tema lá, daquele lá, cunhado do Vorcaro, 5 milhões de reais depositado para o Bolsonaro com o Tarcísio. E o Paulo Pimenta mostrou, já tinha mostrado isso, com documentos, com depósitos, porque eles depositaram na campanha eleitoral. Aí vai dizer, mas isso é legal. É legal quando não é dinheiro ilegal. Nesse caso é ilegal. É ilegal. Eles nem sequer, gente, chamaram o cara para depor, eles blindaram, e não colocaram o cara no relatório final da CPI, mas colocaram o filho do Lula que não encontraram nada. Então vejam aí o que é que o Paulo Pimenta fala para vocês verem quem é o Bolsonaro. Eu não estou falando aqui para os doentes mentais participantes da seita do Bolsonaro, porque esses aí não adianta a gente falar que é tempo perdido. Então vejam só. Um relatório verdadeiro agora foi mostrado. E o que os bolsonaristas mostraram simplesmente foi por água abaixo, com direito a provas em vídeo. Veja como Paulo Pimenta e Alencar Santana acabaram com o relatório bolsonarista. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, eu acho que hoje é uma noite muito importante para o Brasil. É uma noite para a gente poder revelar tudo aquilo que nós investigamos, tudo aquilo que nós descobrimos ao longo de todos esses meses de trabalho, de investigação aqui nesta comissão,
sobre as fraudes do INSS, sobre a ação criminosa dos descontos associativos e assim por diante. Quero dizer, senhor presidente, que talvez eu seja um dos mais antigos parlamentares da casa. Com certeza entre os deputados eu sou. Não sei se tem algum senador aqui mais antigo do que eu. Eu cheguei aqui nessa casa, senhor presidente, e conheci o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, na época, quando eu cheguei aqui, ele era conhecido como porta-voz da milícia do Rio de Janeiro. Bolsonaro ia para a tribuna defender milicianos. Bolsonaro defendia com unhas e dentes um capitão na época chamado Adriano da Nóbrega. Vamos escutar. Esse capitão Adriano da Nóbrega tinha sido colega dele de quartel junto com o Giovanni Queiroz. Eles eram um trio. Um foi para a política, o outro foi para a milícia e o outro foi para cuidar do dinheiro da organização. Bolsonaro se elegia com votos de áreas controladas pela milícia. Posteriormente, essa mesma lógica serviu para começar a eleger seus filhos em áreas controladas pela milícia. Senhor presidente, Bolsonaro é uma pessoa que surgiu na política como um porta-voz da defesa do crime organizado. Bolsonaro, senhor presidente, tinha ligações tão íntimas com o crime organizado que no gabinete do seu filho, Flávio Bolsonaro, da Assembleia Legislativa, eram nomeados Giovanni Queiroz, que na época era o tesoureiro da família, e eram nomeados, senhor presidente, a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega era o chefe do braço do crime. O esquema de assassinatos da milícia. Foi morto o Adriano da Nóbrega. A mãe e a esposa foram nomeadas na LERJ durante anos do gabinete do Flávio. Nunca, senhor presidente, pisaram na LERJ. E depositavam o dinheiro na conta do Queiroz. Vocês estão vendo, Evangelho? O Queiroz, durante anos, Quem vocês pagava as contas apoiam? da família. O Queiroz pagava as contas, inclusive, da dona Michele, durante anos. Sustentou os gastos pessoais da família com o dinheiro do crime organizado. Os filhos enriqueceram, comprando imóveis com dinheiro vivo, dezenas de imóveis. Portanto, senhor presidente, para mim não é nenhuma surpresa que quando esta figura chega à presidência da República, ele chega para dar sequência às ações criminosas e para representar os interesses de onde ele veio. Esse esquema do crime organizado, ele procurou várias formas de roubar do Estado brasileiro. Todos nós sabemos aqui o que eles fizeram durante a pandemia. Eles roubavam o dinheiro das vacinas. Eles roubavam o dinheiro dos testes do Covid. Essa gente, senhor presidente, é muito perversa. Essa gente é capaz de qualquer coisa mesmo. Tanto é que o Adriano da Nóbrega foi morto e que outras figuras ligadas a eles tiveram destinos semelhantes. Portanto, para mim não é nenhuma surpresa que esta organização criminosa, quando descobriu que tinha a possibilidade de roubar aposentados, aposentadas, pensionistas, beneficiários do BPC, eles não pensaram duas vezes. É por isso, senhor presidente, que o nosso relatório está indiciando o senhor Jair Bolsonaro como chefe da organização criminosa. Porque não teria como esta organização fazer o que ela fez dentro do Estado brasileiro sem que ela tivesse proteção. E eu repeti isso muitas vezes aqui em todas as sessões. É impossível, e as investigações demonstram isso, que o presidente da República não tivesse conhecimento, até porque foi ele que nomeou para as posições chaves de comando os principais envolvidos nesse esquema criminoso dentro do INSS. Todos nós sabemos aqui, que foi a partir de 2017, de fato foi em 2017, a primeira mudança nas regras do INSS, que permitiram mudanças para que entidades que não tinham registro sindical pudessem começar a fazer desconto de aposentados e aposentadas. Mas isso não funcionou direito. O primeiro esquema montado, já dentro do governo Bolsonaro, foi para beneficiar a Conafer, do Mão Preta, aquele que tinha um chofer, que inclusive é integrante desta comissão parlamentar de inquérito. Quando eles começaram a montar um esquema para beneficiar a Conafer, para roubar dos aposentados e aposentadas, porque já queriam roubar durante a pandemia, através da Conafer, senhor presidente, uma servidora de carreira que tentou impedir que a Conafer roubasse, foi demitida, tiraram da diretoria, trocaram ela de diretoria e trouxeram para Brasília uma figura-chave dessa história, chamada José Carlos Oliveira. É fundamental compreender o papel dessa figura que ascendeu de superintendente de São Paulo para diretor de benefícios, para presidente do INSS e acabou como ministro da Previdência, sucedendo Onyx Lorenzoni. Senhor presidente, esse esquema permitiu que essa quadrilha roubasse bilhões de reais no Brasil. Esse esquema, senhor presidente, permitiu que esta organização roubasse milhões de aposentados e aposentadas. Em 2020, senhor presidente, eles publicaram o decreto 10.537, assinado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e pelo Onyx Lorenzoni. Esse decreto foi que permitiu
que entidades que não trabalhavam só com aposentados e aposentadas pudessem passar a receber os ACTs para fazer descontos. Foi esse decreto que permitiu que as pensionistas pudessem também ser roubadas. E foi a partir desse decreto que abriram a porta do INSS para que essas entidades fantasmas multiplicassem a sua presença e passassem a receber dezenas de ACTs. Senhor presidente, estas entidades que receberam ACT durante o período de Zé Carlos Oliveira e Amada Onyx Lorenzoni roubaram 3 bilhões de reais. Inclusive, a grande parte do dinheiro roubado em 2023 e 2024 foi roubado por estas entidades que receberam ACT durante o governo Bolsonaro. Senhor presidente, não satisfeitos com estas mudanças, a organização criminosa foi aperfeiçoando seu modus operandi. E já em 2022, no ano da eleição, percebeu que havia uma outra chance de roubo, que poderia roubar dinheiro com dividendo eleitoral. E publicaram uma medida provisória às vésperas da eleição para permitir o consignado do auxílio emergencial e do BPC, com um juro muito mais alto do que o mercado cobrava na época. Milhões de brasileiros e brasileiras até hoje estão endividados, graças a essa ação criminosa às vésperas da eleição, promovida com evidente interesse eleitoreiro, mas também econômico. Porque 6 entidades, entre elas a entidade do Zema e entidades ligadas ao Banco Master, foram autorizadas a operar esse esquema dos descontos associativos. E aqui vale um detalhe interessante. A mesma diretoria que dentro do INSS permitiu os ACTs das entidades fantasmas, permitiu que essas entidades tivessem acesso aos bancos de dados dos aposentados, aposentadas e pensionistas, que permitiu que essas pessoas passassem a ser roubadas, milhões de aposentados e aposentadas, milhões de pensionistas, beneficiários do BPC, roubados. Esta mesma diretoria foi a diretoria que aprovou em 2021 a operação para que o ex-Banco Máxima virasse o Banco Master, o Banco do Vorcaro, o banco que foi beneficiado. Senhor presidente, se tudo isso que eu estou falando, que está aqui, comprovado com provas, documentos, não fosse suficiente, veio 2022 e o esquema criminoso perdeu a eleição. Tentou fraudar o resultado, inventou aquela loucura das urnas eletrônicas, tentou o golpe do 8 de janeiro, mas foram derrotados, senhor presidente. E após a eleição, o esquema criminoso foi ainda buscando mecanismos que pudessem manter os seus tentáculos dentro do governo que logo em seguida tomaria posse. Em dezembro, às vésperas do Bolsonaro fugir para os Estados Unidos, as CTs ainda estavam sendo concedidos entre o Natal e o Ano Novo de 2022, senhor presidente. O senhor imagina Brasília, às vésperas da eleição, entre o Natal e o Ano Novo, e o Ministério da Previdência e o INSS concedendo ACTs para entidades fantasmas. Mas, senhor presidente, Bolsonaro, antes de fugir para os Estados Unidos, sancionou a medida provisória que acabou com a necessidade da revalidação das autorizações de desconto, senhor presidente. Ele sancionou uma emenda jabuti que foi feita por alguém da base dele, que ele abraçou e sancionou e entregou ao governo, completamente sem mecanismos de fiscalização e de controle, e com entidades, todas elas fantasmas, que receberam seus ACTs a partir de 2021 na mão dessa organização criminosa. É verdade que servidores, que foram aqui alguns deles mostrados, que permaneceram no governo 23, 24, é verdade, servidores de carreira, que estavam em funções de chefia, que eram conhecidos dentro do INSS como Virgílio, como Fidelis, que eram gente de confiança do governo Bolsonaro, que estão no DNA da formação desse esquema. Tanto é que depois que o Fidelis foi demitido do nosso governo, nenhum ACT mais foi concedido. Enquanto os Fidelis veio do governo Bolsonaro para dentro do nosso governo, o esquema dos ACTs continuou. A partir do momento que ele foi demitido, nenhum ACT mais foi concedido. O Fidelis veio do governo Bolsonaro, já tinha funções de confiança e de comando, como o próprio Virgílio. Mas veja bem, senhor presidente, se nós temos algum tipo de responsabilidade por isso, me explique então, por que não tem nenhum centavo nas campanhas nossas desse esquema criminoso? Se nós temos algum tipo de vínculo com esse esquema criminoso, por que razão eles escolheram o Onyx Lorenzoni para irrigar dinheiro roubado do INSS? Se nós temos algum vínculo com esse esquema criminoso, por que razão o Vorcaro e o Zetel botaram milhões de reais da conta da campanha do Bolsonaro e na conta do Tarcísio? Porque o Vorcaro botou o jatinho à disposição do Nicolas para fazer a campanha do Bolsonaro? Não para em pé esse discurso, porque todo o Brasil sabe que o Bolsomaster e o esquema do INSS são filhos legítimos de Jair Messias Bolsonaro. Por isso, senhor presidente, o nosso relatório está indiciando Jair Bolsonaro como líder dessa organização criminosa. Não há condição, não haveria escândalo do INSS, não haveria Bolsomaster sem a participação ativa e o comando intelectual, o comando da hierarquia do chefe desse esquema criminoso chamado Jair Messias Bolsonaro. Esse é o relatório, essa é a verdade que o Brasil conheceu a partir do nosso trabalho dentro dessa comissão. Muito obrigado, excelência. Com a palavra o deputado Alencar Santana.
Gente, eu não sei se vai dar pra gravar.